Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, segundo domingo da Quaresma, dia 13 de março, está em Lucas, capítulo 9, versículos de 28b a 36. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram, revestidos de glória, e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Meus irmãos, é costume, no segundo domingo da Quaresma, nós meditarmos como igreja sobre esse evangelho da transfiguração de Jesus. Como nós estamos no ano C, dedicado especialmente a São Lucas, nós estamos lendo o relato que São Lucas faz sobre esse acontecimento que foi a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Nós não temos no trecho escolhido para a missa de hoje, mas vocês podem ver na Bíblia que logo antes desse momento, Jesus acabou de falar sobre a sua cruz, sobre a sua paixão para os discípulos. E logo em seguida, ele escolhe aqueles entre os discípulos que eram mais próximos a ele, Pedro, João e Tiago. Os 3 sobem ao Monte Tabor. Era costume na época entre os judeus subir a uma montanha para rezar, para fazer um recolhimento, um pequeno retiro. Jesus fez isso com esses 3 apóstolos e ali eles têm uma profunda experiência de oração. Os discípulos, um pouco sonolentos, acabam vendo ali Jesus com Moisés e Elias, que são símbolo da lei, dos profetas do Antigo Testamento, que como que apontam Jesus dizendo: agora se cumpre tudo aquilo que começou a se realizar no Antigo Testamento. A antiga aliança dá lugar à nova, eterna e definitiva aliança com Jesus Cristo, aquele que supera em muito tanto Moisés, como Elias, como a lei do Antigo Testamento, como os profetas todos do Antigo Testamento. E eles conversam com Jesus exatamente sobre a cruz. E é interessante que os discípulos, como diz o versículo 32 do Evangelho de hoje, eles viram Jesus em glória. Eles viram a glória de Jesus. E isso é importante porque os discípulos, pouco tempo depois, iriam ver a prisão e a morte de Jesus na cruz. E a nossa caminhada junto com Deus, ela tem momentos de cruz, de sofrimento, às vezes de perseguição, de desolação. E nesses momentos é importante que a gente tenha memórias de fé. E, entre outras coisas, certamente é isso que Jesus, ali transfigurado no Monte Tabor,
quis deixar guardado no coração dos apóstolos, dos 3 apóstolos escolhidos. A memória dele glorificado, dele cheio de glória. Por quê? Porque quando os discípulos vissem Jesus crucificado, eles precisavam ter essa recordação. Nós precisamos lembrar do que nos motivou no começo da nossa caminhada, do que Deus fez ao longo da nossa história, das grandes realizações, dos momentos de intimidade em que Deus nos falou, em que Deus nos revelou coisas importantes. Quais são as memórias de fé que é interessante que você guarde no coração e sempre volte a elas? Na nossa caminhada é importante que a gente tenha isso. Às vezes é a nossa primeira experiência com Deus, às vezes é a nossa primeira experiência com o carisma, às vezes é um acontecimento marcante que, de alguma forma, revela qual é a nossa missão no mundo, o que é que Deus espera de nós. E é importante que a gente guarde, em primeiro lugar, esses momentos no nosso coração, na nossa memória, e, em segundo lugar, que a gente, com uma certa frequência, volte a esses momentos, que são como que chaves, que revelam um sentido para a nossa história, que revelam o que Deus nos fala, o que Deus quer de nós. Porque quando a gente perde essa memória de fé, a gente corre o risco muito grande de se perder, especialmente nos momentos de tribulação. Essas memórias de fé, elas nos dão uma solidez, um fundamento para nos manter firmes na hora das tormentas, na hora das dificuldades, na hora da paixão. Sim, nós somos discípulos de Jesus e por isso nós passaremos pela cruz, em vários momentos da nossa vida. E entre outras coisas é importante guardar essa memória de fé que nos ilumina, que nos fortalece, que nos faz continuar caminhando, mesmo quando a gente não sente a presença de Deus clara entre nós, como esses apóstolos certamente não sentiram assim a presença de Deus na hora da cruz. Certamente o que eles sentiam era desolação, talvez desespero. Uma outra coisa importante, que também a Quaresma nos lembra muito, a importância da experiência de oração. Pedro gostou tanto dessa experiência de oração, de contemplação ali no Monte Tabor, que ele quis ficar ali. E é claro que a oração é muito importante, porque ela nos faz contemplar a Deus, contemplar aquilo que nós somos criados para ser, e a gente precisa sempre estar alimentando essas coisas dentro de nós para que a gente não se perca, para que a gente não perca de vista a nossa grande missão, que é a santidade, que é a salvação, e levar outras pessoas à salvação junto com a gente. A oração é fundamental para isso. Agora, é claro que depois a gente precisa sair do Monte Tabor, exatamente para abraçar a nossa cruz com um novo vigor, uma vida consumida com alegria. Mas é importante que momentos dessa caminhada sejam regados pela oração. E Jesus faz didaticamente, pedagogicamente, isso com os discípulos. Ele prepara os discípulos para a cruz, ele prepara os discípulos para a missão por meio da oração, deixando no coração deles memórias de fé que precisam ficar vivas e precisam ser revisitadas para que a gente continue sendo firme e continue amadurecendo no caminho de Deus. A gente amadurece sim pela cruz. Não é que a gente deve gostar do sofrimento, mas a cruz faz parte do nosso processo de amadurecimento, nos faz sair de nós mesmos, nos faz amar mais, nos faz confiar mais em Deus. Mas a cruz pela cruz não faz sentido, ela aponta para a ressurreição. E aqui, na transfiguração, nós temos exatamente a expressão da divindade de Cristo diante dos apóstolos. A expressão do esplendor de Deus em Jesus Cristo. Ali é uma antecipação da glória de Jesus que vai ser refletida na sua ressurreição. Os discípulos tiveram um gostinho da ressurreição de Cristo para se preparar para a cruz. A gente precisa também disso. Momentos de espiritualidade, momentos de oração, momentos junto aos sacramentos, especialmente a Eucaristia, que nos fazem beber da fonte, que nos fazem contemplar novamente um pouquinho da glória de Cristo, da sua ressurreição,
lembrar para que nós fomos chamados, a quem nós seguimos e termos, portanto, força e condição para, pela graça de Deus, abraçarmos a nossa cruz com firmeza e trilharmos esse caminho quaresmal, de fato, colhendo frutos de conversão e de santidade. Vamos meditar, além das nossas memórias de fé, quais são elas, quais a gente precisa ter vivas dentro de nós. Vamos meditar também como é que está a nossa vida de oração. É impossível nós cumprirmos plenamente a vontade de Deus ou sermos santos sem ter uma autêntica e profunda vida de oração. Vamos meditar também sobre isso. Nós precisamos de momentos na nossa caminhada como o Tabor. Nós precisamos do Tabor na nossa vida. Tem horas que nós precisamos subir o Tabor, é oração, e tem momentos que nós precisamos aprender a descer o Tabor. É o consumir-se, é o dar-se, é abraçar a missão, é o ser Eucaristia para o mundo. Vamos guardar tudo isso que a liturgia de hoje nos propõe, nesse contexto da Quaresma, e vamos pedir a Deus graças e luzes para nos fazer encarnar essa palavra na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.